Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos praticar um exercitando, para que a gente possa relembrar um pouco do que a gente estudou a respeito do nosso planeta. Vamos lá? Então, ao longo desse percurso, desde o início das nossas aulas, antes da gente entender muito do que a gente passou, primeiramente a gente foi entender sobre os planetas, não só sobre o planeta Terra, mas também sobre todos os outros. E aí a gente vai trabalhar hoje uma série de questões, para que a gente possa ver o que a gente relembra afinal. Então, primeiro eu vou ler a pergunta, vou dar um tempinho para vocês responderem e em seguida a gente discute cada uma das alternativas, tá bem? Então, na primeira nós temos aí: assinale a opção incorreta em relação ao conjunto de astros que formam o sistema solar. E aí, qual que é a única alternativa errada a respeito do sistema solar? Nesse caso, a alternativa que nós temos errada aí será a letra D. Ela fala o seguinte: os satélites possuem luz própria e giram ao redor do Sol. Na verdade, os satélites não têm luz própria. Quem tem luz própria se classifica como estrela. E um dos únicos satélites naturais que a gente tem, na verdade, vai ser a Lua, onde o nosso planeta só tem uma, mas existem alguns planetas que podem ter várias. Então, a gente não pode se equivocar nesse sentido. Nós temos apenas as estrelas com a luz própria. E um exemplo é o próprio Sol. Então, aí a gente dá até de relembrar dois conceitos muito importantes, que nós temos os astros iluminados, que seria o caso dos satélites como a Lua, que são aqueles que, por não terem luz, vão precisar receber a luz das estrelas. E nós temos os astros luminosos, que no caso são as estrelas, que aí sim vão possuir sua própria luz e não vão depender de outro fator. As demais alternativas estavam todas corretas. Na letra A a gente tinha aí: os planetas não têm luz própria, porque os planetas eles não são estrelas. E aí, como exemplos de planetas, a gente tinha aí Terra, Júpiter, Saturno e Marte. Nós tínhamos aí exemplos de planetas gasosos e de planetas terrestres aí. No caso, a Terra possui a sua própria superfície, Marte também, enquanto Júpiter e Saturno são planetas gasosos, porque eles têm uma composição muito grande de gás. Já na letra B a gente tinha assim, os planetas giram em torno do Sol. E aí mais uma vez trazia algum exemplo, Trazia aí os exemplos de Mercúrio, que é o planeta mais próximo, Vênus, que tem uma atmosfera um pouco rarefeita, que pode se desfazer em algum momento. Nós temos aí Terra e Urano também, tá? E na letra C, que traduzia aí justamente o conceito que eu dei para vocês, o conceito que eu relembrei a respeito dos astros luminosos, que são aqueles que têm luz própria, como é o caso das estrelas, e que vão estar iluminando os planetas e os satélites também. Já na nossa questão 2, nós tínhamos assim: a imagem mostra o telescópio Hubble e parte da superfície terrestre. Sobre a Terra, qual a única alternativa está correta? E aí, qual que é a alternativa certa? Nesse caso, a única alternativa certa é a letra C, onde ela fala o seguinte: a Terra apresenta aparência azulada, tem um formato arredondado e achatado nos polos e vai girar ao redor do Sol com um movimento de translação. Então vamos ver aí quais que eram as outras alternativas, para a gente não cair mais no erro. Na letra A falava que a Terra apresentava um formato oval e achatado nos polos e girava no sistema solar junto com a Lua no movimento de rotação. Quando a gente fala do movimento da Lua, do movimento da Terra, a gente está falando de movimentos que são não exatamente o mesmo, A gente tem um movimento de rotação e a gente tem um movimento de revolução também. Já na letra B, a gente tem aí: a Terra apresenta uma forma cilíndrica e gira no sistema solar junto com a Lua. O erro está em afirmar que a Terra teria o formato de um cilindro. E na letra D falava o seguinte: a Terra apresenta uma forma oval e se movimenta sozinha no sistema solar. A gente não tem só a Terra. Quando a gente fala sistema solar, nós temos, na verdade, um conjunto de planetas que vai estar circulando ao redor do Sol, fora os outros corpos celestes que também fazem parte do sistema solar. Então, todas as outras tinham um erro aí gravíssimo. E a única que poderia ser considerada certa, então, seria a letra C. Sobre o movimento de translação, a gente vai discutir um pouquinho mais nas próximas questões. E na questão 3, nós temos aí o seguinte, o giro das estações foi no período do Império Romano, do século I ao IV, que as estações foram batizadas como primavera, verão, outono e inverno.
Durante o verão, os dias são mais quentes e longos, e no inverno vai acontecer o contrário, né? Os dias são mais curtos e eles não são quentes. E aí, pergunta para vocês, por que o planeta Terra apresenta as estações do ano? E aí, observem a imagem um pouquinho e vejam se vocês conseguem me responder. Nesse caso, gente, nós vamos ter aí, vamos ter, né, as estações do ano graças aos movimentos que acontecem. Lembra que eu falei para vocês que nós veríamos, né, a respeito dos movimentos que são possíveis fazer? Nós temos um movimento de rotação. O movimento de rotação é aquele que a Terra realiza em torno dela própria, ou seja, é aquele movimento que a Terra faz girando em torno do seu próprio eixo, ou seja, existe um momento em que parte da Terra vai estar sendo iluminada e outra parte vai ficar escura. E depois nós temos aí essa inversão, né? A parte que estava sendo iluminada passa a perder essa luz e a outra parte passa a receber. E o que isso classifica? Justamente os dias e as noites. Durante os dias nós recebemos intensamente a luz do sol e durante a noite, né, o sol não está mais presente. Então a gente observa isso aí todos os dias. Nós temos aí então a duração de cerca de 23 horas e alguns minutos, certo? E aí, a cada 4 anos, nós temos, inclusive, o acréscimo de um novo dia, justamente por conta dessas horas, desses minutos, né, que ficam faltando para integrar as 24. E aí, quando a gente fala já do movimento de translação, é um movimento que a Terra precisa realizar em torno do Sol. É um movimento um pouco mais longo, ele dura aí em torno de 365 dias, e como eu falei para vocês, a cada 4 anos passa a ter 366, e aí à medida, né, que a Terra vai fazendo esse movimento em torno do Sol, nós vamos tendo as trocas aí, né, de equinócio por solstício, e aí vamos caracterizando também as estações do ano. Existem momentos que vamos estar passando pela primavera, outro pelo verão, outro pelo outono e outro pelo inverno. Então, quem é o responsável pelas estações do ano, no caso, vai ser o movimento de translação, que vai ser a Terra ao redor do Sol. Na nossa próxima questão, nós temos aí o seguinte: que características, durante a transformação do planeta, ajudaram a favorecer o desenvolvimento da vida? Então, observem um pouquinho as imagens aí, leiam as alternativas e vejam qual alternativa vocês acham que é a correta. E aí? Nesse caso, a alternativa correta é a que diz o seguinte: nós passamos pelo processo de resfriamento lento do planeta, e com isso houve a formação de uma atmosfera e água no estado líquido. Se a gente observar as imagens, né, a Terra ela passou por uma série de transformações, e nós temos aí então as imagens que ilustram como seriam, né, as características de uma Terra primitiva. Uma Terra onde ela teria aí altas taxas de gases que eram poluentes e que eram, na verdade, que eram tóxicos, né? E, além disso, nós tínhamos também grandes descargas elétricas, porque aconteciam muitas tempestades naquele momento e eram condições totalmente diferentes da que a gente tem agora. E aí foi preciso que, ao longo do tempo, a Terra passasse por um resfriamento para que as temperaturas, né, pudessem diminuir bastante. E aí, com isso, começou também o processo de formação da atmosfera. E o que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. E essa camada, para quem não lembra, ela está dividida, né, em 5 partes. Nós temos a troposfera, que está rica em gases, né, que são os gases que a gente precisa para a nossa sobrevivência. Nós temos também a estratosfera, que é onde a gente encontra a camada de ozônio, né, que vai fazer a filtragem, né, da quantidade de raios solares que pode passar até a nossa superfície. Por isso que, se sofrer, né, qualquer alteração, a gente pode receber mais filtros do que o necessário, tá? Temos também a mesosfera, que é uma camada fria. Temos a termosfera, que é uma camada quente, e temos a exosfera. Então, todas essas camadas são importantes para evitar também o contato da Terra com alguns componentes, como, por exemplo, o impacto com meteoros. E aí, caso os meteoros consigam passar a estratosfera, mas vão ter o contato com a termosfera, que é quente, e com a mesosfera, que é muito fria. E aí, devido a esse choque térmico, né, vai diminuir bastante os impactos que ele poderia causar chegando até a nossa superfície. E aí, na questão 5, nós temos o seguinte: observe um mapa que mostra as regiões com as maiores possibilidades de terremoto. Por que no Brasil não temos terremotos de grande intensidade como este que ocorreu no Chile? Qual que seria a justificativa, então, para que a gente não sofra a ação de terremotos? E aí?
Nesse caso, a justificativa que nós temos é a seguinte: o Brasil se encontra no meio de uma placa tectônica e por isso quase não percebemos tremores. Lembra que a gente falou um pouquinho também do conceito de que antes, né, os continentes não tinham aí suas divisões, né? Acreditava-se que era uma grande massa, né? Seria aí o período da Pangeia. E aí depois, quando foi tendo as suas divisões, nós tivemos aí a questão das placas tectônicas. E essas placas tectônicas estão em constante movimento. E pode ser que em algum momento essas placas tectônicas, né, elas entrem em contato. Ao entrar em contato, podem acontecer algumas consequências. Então, o que acontece, como eu estava falando para vocês, é que o Brasil ele vai estar numa localização, né, que não vai sentir esse impacto. Por quê? Porque está no meio de uma placa tectônica e aí, caso aconteça, né, o choque de uma placa com a outra, praticamente não sentiremos, né, esses abalos. Lá na letra B falava o seguinte, que o Brasil se encontra na borda. Se ele se encontrasse na borda de uma placa tectônica, no momento que outra placa estivesse se movimentando e se encontrasse com essa placa, né, onde o Brasil estivesse localizado, certamente nós sentiríamos esse tremor com muita intensidade. E na letra C fala assim, ó, a localização do Brasil não interfere na percepção dos tremores. Se nós estivéssemos, mais uma vez, só para reforçar, se nós estivéssemos, né, na borda dessa placa, ou dependendo da nossa localização, nós poderíamos sim sofrer essas consequências, tá? E aí, a única alternativa cabível, então, seria a letra A. Vocês podem, então, acessar essa aula mais vezes lá na plataforma Eduque e relembrar mais uma vez, então, os conteúdos que nós estudamos ao longo desse ano. Até a próxima aula!